para tirar foto. A parábola do filho pródigo, a princípio, nós temos que compreender o sistema que Jesus vivia e as famílias viviam também. E ela é interessante porque, a princípio, nós temos a impressão de que o filho pródigo é o grande desgarrado da família. Essa é a primeira impressão que nós temos. Mas à medida que vamos analisando a parábola, ela nos mostra um costume patriarcal na época de Jesus. O pai, tudo o que acontecia na família girava em torno do pai. Ninguém desobedecia ao pai. As ordens, as orientações do mesmo eram cumpridas à risca, sob pena de serem deserdados aqueles filhos que desobedecessem, de serem banidos, de serem deserdados da herança que poderia lhes caber. E havia uma outra questão que agravava a situação daquele filho que desobedecesse ao pai. Ele era mal visto pelas demais famílias que estavam à volta naquela comunidade. Então nós temos que entender o que Jesus está querendo nos mostrar com a figura do pai também. O filho pródigo, a ovelha desgarrada, a postura do pai e a postura do irmão que ficou. E como isso reflete na parábola. Para quem e a quem Jesus está direcionando isso? É isso que nós vamos tentar mostrar para vocês. Com essa compreensão do sistema patriarcal, Jesus está mostrando que o pai, que todos deveriam obedecer, um pai severo, nas leis de Moisés, como é Deus, que os fariseus, os escribas seguiam, severo, punitivo. Mas o sistema patriarcal que Jesus está abordando, ele pega um pai cujo filho chega para ele e diz assim: meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E o que o pai faz? Senta-se, chama os dois filhos e divide a herança igualmente. Jesus já está mostrando que esse pai não é tão severo assim, que ele é justo e sabe que o caminho que o outro filho está para seguir não é o melhor, mas ele faz a divisão da herança. Ele reparte então seus haveres entre os dois. E tem um pequeno detalhe na parábola que Jesus diz assim: poucos dias depois, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para um outro país longínquo e lá dissipou todos os seus bens. Por que ele foi para tão longe? Para gastar aquilo que lhe era de direito. Primeiro, para não estar sob o olhar severo do pai. Se afastou. Segundo, para não estar exposto às críticas do irmão que ali ficava trabalhando. E também para não se sentir humilhado pela comunidade. Então ele se afasta, ele vai embora. E depois de ter consumido tudo o que o pai lhe tinha dado, de que forma ele consome isso? Com prostitutas, com bebedeiras, com festas. Viveu aquilo que o mundo lhe proporcionava. Só que nesse país para o qual ele foi, sobreveio uma grande época de seca e muita fome. E ele se vê passando necessidades. Aqueles amigos que o ajudaram a dilapidar a fortuna com a qual ele chegou, desaparecem.
Então ele vai se encostar, isto é, ele vai procurar um local em que ele pudesse fazer alguma coisa. Encontra um cidadão que diz a ele: vá para os meus campos guardar porcos. A Soninha vai explicar o que significa guardar porcos para os judeus. Ela vai abordar essa parte. Enquanto ele guardava os porcos e passava fome, alfarrobas na parábola é essa fava que até hoje é utilizada para fazer chocolate. Quem não conhece alfarrobas, aí está. O que são as alfarrobas? É uma fava altamente nutritiva que era dada aos porcos na época de Jesus. E nem essas favas eram dadas ao rapaz que ali estava. E ele desejava comer as alfarrobas que os porcos comiam. Jesus está mostrando para aqueles que estavam ouvindo que você pode passar de um momento de extrema fartura para um momento de extrema miséria. E que isso é sujeito às leis deste mundo. Compreendendo dessa forma, ele pensa: por que eu devo me submeter a guardar porcos se eu posso voltar para a casa do meu pai, onde os seus servos conseguem comer pão que me é negado? Eu posso chegar ao meu pai e dizer: Pai, pequei contra vós. De ti já não sou digno de ser chamado de filho. Ele está pensando com ele. Trata-me como um dos seus jornaleiros, como um dos seus diaristas. E levantando-se foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e teve compaixão dele. Essa passagem que Jesus está falando na parábola demonstra duas atitudes importantes. Primeiro, o despertar do filho e saber que ele tem para onde retornar. E também o pedir o perdão e se oferecer para o trabalho, não mais que ele teria como herança, porque a herança ele já recebeu, mas sim o trabalho do servo, o trabalho do jornaleiro. E portanto ele se oferece. Uma outra passagem que nós temos que ver nessa parábola é o pai indo ao encontro do filho. O pai não se coloca na postura de quem já deu aquilo que o filho merece e que agora nada mais há por fazer por ele. O pai vai ao encontro do filho. Por que isso? Primeiro, por ele já estar sem forças, por ele já não ter mais a certeza da acolhida, a dúvida, o medo, o receio de como será recebido. E o pai vai ao encontro, mostrando mais uma vez que o pai severo de Moisés já não cabe mais. E ele está falando isso para os fariseus, para os escribas, que são aqueles que representam as leis. E em função disso ele vai falar na candeia e vai entrar no bom samaritano. Jesus está preparando as outras parábolas. Correndo, o abraçou e beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai que responde? O pai diz aos servos: trazei-me depressa a melhor roupa, vesti-lhe. O pai não permite que ele fale. Pode ler a parábola. O pai não permite, interrompe, não permite que ele fale e se coloque como um jornaleiro, como um diarista, como um serviçal. O pai não permite isso. Por que não?
porque é filho dele. Já tem os conhecimentos necessários e demonstra isso no arrependimento e na volta. Ele não pode mais se igualar, embora queira, aos jornaleiros que não têm o mesmo conhecimento. O pai reconhece prontamente isso. Matai o novilho e vamos comer e vamos festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e se achou. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. O que o filho fazia no campo? Trabalhava. Quando voltou e foi chegando à casa, ouviu a música e a dança. E mais uma vez Jesus delicadamente mostra o que é o respeito ao Pai. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele não chama o pai. Ele chama um criado. Nós, ao lermos a parábola, não percebemos isso. Esse é um sinal flagrante do desrespeito ao pai. Embora vivesse com o pai. E quando o servo, o criado, diz a ele o que está acontecendo, e responde a ele: chegou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Mais uma vez o pai mostra, e Jesus demonstra isso, a bondade do pai. Ele diz assim: e saindo o pai, procurava conciliá-lo, procurava apaziguar. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, para eu festejar com os meus amigos. Mas quando veio este, não fala que é o irmão, ele diz este, qualquer um, teu filho, que gastou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Era o novilho mais caro da fazenda. Jesus está mostrando aos fariseus e aos escribas que eles permanecem com Deus não por amor, não por respeito, mas por temor. Temem a justiça daquele pai severo. Não têm a coragem do irmão em sair e buscar o conhecimento e não conseguirem retornar pedindo perdão. Mas a parábola não termina assim. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria festejarmos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Isso está em Lucas. Quantos filhos pródigos nós somos? O quanto nós saímos e colocamos os nossos bens que fomos repartidos a Deus, porque achamos que já somos suficientes para gerenciá-los, e os saímos esbanjando. E quando nos damos conta e achamos que estamos na mais absoluta miséria, no maior desespero, temos que ser como o filho pródigo, lembrar-se do pai, mesmo quando estamos cuidando de porcos e estamos proibidos de comer a comida que os porcos comem. O pai nos recebe de volta
vai ao nosso encontro. Não permite que nós nos tornemos abaixo do que quando saímos. Não permite que continuemos usando os andrajos com os quais voltamos. Nos dá as melhores roupas, nos dá as melhores boas-vindas e manda colocar à nossa disposição o maior dos bens que ali possui. Os fariseus e os escribas entenderam muito bem o que Jesus estava falando. E compreenderam que, embora eles estivessem vestidos como o filho que ficou, continuassem trabalhando para Deus por obrigação, mas não eram dignos de continuar exercendo uma autoridade que não pertencia a eles, que era de receber o irmão. Eles estavam se colocando, neste momento, no papel do Pai, que não o permitiu. Jesus estava dizendo a eles que há um limite para aquelas leis que são da terra, que seguiam como Moisés, e as leis divinas, que estão acima de qualquer posto, de qualquer herança que possamos ter. Jesus, caminhando um pouco mais, novamente é provocado por aqueles que o queriam que desaparecesse, acreditando que, a desaparecer do homem, desapareceria a sua doutrina. Jesus aproveita essa oportunidade para falar sobre a luz do mundo. E é no momento em que ele é novamente questionado pelos doutores da lei. Quando os doutores da lei dizem que ele anda com aqueles que não têm o conhecimento, com aqueles que são a ralé, a mais vil e desprezada das pessoas que ali convivem, que não tem o merecimento nem de pedir perdão e nem de se arrepender. Jesus diz a eles: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. E continua: pelo contrário, coloca-a sobre um velador. Vocês sabem o que é um velador? Todos sabem o que é o velador? Aquilo que nós chamamos de castiçal hoje. Vou mostrar aqui a imagem para vocês. A fim de que os que entrem vejam a luz, porque nada há de secreto que não haja de ser descoberto. O que Jesus está dizendo para quem estava ouvindo? Que tudo aquilo que eles pregavam à frente do povo, todas as interpretações das leis que o povo consultava o tempo todo, os doutores da lei, para tomar as decisões que achavam que estavam corretas, os doutores da lei diziam como deveriam fazer, mas não o faziam. Por isso Jesus diz: não há nada de secreto que não seja descoberto. Ele estava dizendo claramente: pode não ser descoberto agora pela lei dos homens, mas segundo as leis de Deus estarão todas descobertas. E não há nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Vede, pois, como ouvis. À medida que usais, dessa usarão convosco. O que eles estavam dizendo para os outros seria aplicado com eles. E ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até aquilo que tem ser-lhe-á tirado. É difícil compreender isso. Se ao que tem será
dado e ao que não tem será retirado. Jesus está falando do quê? Para nós, naquela época. E serve claramente para nós todos. Ele está dizendo que quanto mais nós temos de conhecimento, mais temos de luz, mais nós vamos receber. E essa luz não pode ficar oculta, não pode ficar escondida. Ela tem que iluminar, ela tem que clarear. E como ela clareia? Quando nos colocamos à disposição do trabalho. Não como aqueles que fingem ter a luz, mas não a possuem. E, portanto, apenas mostram a superfície. E nós temos sim, hoje com a doutrina espírita, essa luz, essa candeia. O que é o azeite que alimenta essa candeia? As nossas próprias virtudes, que julgamos que não as temos na maioria das vezes, mas temos. Muitas vezes essas virtudes são colocadas à prova em todos nós. E provas duríssimas. Mas, ao nós depararmos com elas, e mesmo assim continuamos iluminando, nós somos a luz do mundo. Essa é a questão. As leis divinas devem ser expostas por aqueles que já tiveram a felicidade de conhecê-las. Quais são essas leis divinas que nós conhecemos hoje? E que muitos tentam apagar? A doutrina espírita, que se vê hoje atacada de todos os lados. E pasmem, nós somos uma pequena parcela dentro das demais doutrinas, religiões. Mas o combate à doutrina espírita é ferrenho e incessante. Não tem trégua. Porque é uma doutrina que nos leva a raciocinar, a ter o conhecimento. E quem tem o conhecimento não teme. Cada ideia nova, cada progresso tem que vir na época conveniente. Nós estamos numa época conveniente em que a doutrina se faz necessária como a candeia da luz do mundo. E nós somos os responsáveis por isso. E Jesus já está alertando, Ele já está nos avisando que seria uma insensatez pregar elevados códigos de doutrina moral a quem ainda não está pronto, que ainda está em estado de selvageria. Ele está dizendo que essa luz tem que ser levada para aquele que está pronto. Muito será dado àquele que já possui, e aquele que nada tem será lhe tirado. É isso. E quando compreendemos, nós vemos com clareza o que Jesus está nos mostrando. E Jesus entra na parábola do bom samaritano, e é a parábola em que ele realmente fecha as três, mostrando aos outros como deveriam se portar dali para frente. E como começa? A conversa de Jesus com o doutor da lei deu origem a essa parábola. Quando um judeu tinha alguma dúvida, como eu falei, que o incomodasse quanto ao seu comportamento, ele consultava o doutor da lei para saber o que a Torá dizia sobre aquele assunto. E um doutor da lei experimentou Jesus, dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Veja uma pergunta capciosa: o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: o que está escrito na lei? Como lês tu? Como você interpreta essa lei? Não como Jesus interpretava. E ele, o doutor da lei, diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força
e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus era sábio, ele devolvia a pergunta com outra pergunta. Respondeu: faze isso e viverás. Não foi dar explicação nenhuma. Ele já tinha as explicações necessárias. Mas, como ele não estava satisfeito, querendo se justificar, pergunta a Jesus: e quem é o meu próximo? E isso nós fazemos essa pergunta até hoje. Quem é o meu próximo? E cada um responde de acordo com a sua verdade. E é nesse momento que Jesus começa a contar a parábola. E na parábola ele fala sobre Jerusalém, que significa visão da paz. A palavra Jerusalém significa visão da paz. E ele também fala sobre Jericó, que é a cidade da maldição. Essas são as ruínas de Jericó. Lembram das muralhas de Jericó? São esse muro que está em torno, aí, formando esse círculo. E vou mostrar algo mais para vocês. Essa é a estrada que ligava Jericó a Jerusalém. E o caminho que se dava a essa estrada chama-se Adumim, que é o caminho de sangue. É uma estrada muito perigosa. E a distância entre Jerusalém e Jericó era em torno de 27 quilômetros. Jesus fazia isso a pé, com seus discípulos. Mas tem um detalhe: era necessário que fizesse esse caminho de uma cidade a outra, mesmo em caravana, antes que caísse a noite, devido aos assaltos. E é nessa passagem entre Jerusalém e Jericó que Jesus fala sobre o bom samaritano. Aí Jesus começa a contar a parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Então nós entendemos que Jerusalém estava situado numa região mais elevada do que Jericó. E cai na mão de assaltantes. Mas tem um detalhe: os assaltantes não assaltavam os homens religiosos, os sacerdotes, os levitas não eram assaltados, apenas os viajantes. Por isso que Jesus coloca o sacerdote e o levita na história, porque eles eram imunes aos assaltantes. Quando caiu nas mãos de assaltantes, e esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, que chegou ao lugar, o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem a negócios, chegou onde se encontrava o homem e teve piedade dele. O homem descia de Jerusalém para Jericó para fazer negócios. Jericó era uma cidade comercial. E ele interrompe a sua jornada, cuida daquele que tinha sido atacado, leva para uma hospedagem, deixa as moedas, pede para tratá-lo bem, e que quando retornasse ele daria aos demais as despesas que houvessem porventura acontecido. E Jesus pergunta: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O que o rapaz responde, o doutor da lei? Aquilo que nós responderíamos. Responde assim: aquele que teve misericórdia para com ele. Nós não responderíamos a mesma coisa? Pois é. Jesus então responde: vá e faça o mesmo. Para nós, quando ouvimos essa parábola, não sabemos disso. Temos que conhecer a época. O sacerdote, por lei, era obrigado a agir com misericórdia até para com um animal.
por lei. E ele desobedece a lei. Ele sai de Jerusalém, do templo, fez tudo o que tinha que fazer para o Deus, passa pelo caminho e não faz aquilo que a lei pede para fazer. O levita é um pouco abaixo do sacerdote. Também por lei tem que fazer isso e não o faz. Mas o samaritano não é obrigado por lei a fazer o que ele fez. Então Jesus está dizendo para eles que eles, embora conheçam a lei, e nós, embora conheçamos a doutrina espírita, muitas vezes saímos da casa espírita e não somos bons samaritanos. Esse bom samaritano que eu me refiro hoje não é mais pensar feridas com óleo e vinho, não é isso. Hoje em qualquer lugar, em qualquer esquina nós temos aí um posto, um pronto-socorro, uma unidade de atendimento básica. Não é isso. Esse pensar feridas que hoje nós temos que pensar no momento em que estamos saindo das nossas tarefas doutrinárias, é aquilo que Jesus fala na candeia. É a luz. Levar a luz do conhecimento. E não digo nem para um anônimo, porque ele talvez não está pronto. São para trabalhadores espíritas, para aqueles que já estão prontos para conhecer, para entender, porque nós não estamos isentos das dores do mundo, nenhum de nós. E quando vamos aos hospitais, aos asilos, às creches, se é que vamos, aos presídios, é disso que estamos falando, que Jesus está falando. Somos bons samaritanos, carregando a candeia e iluminando. Eu espero que, trazendo para o contexto atual, possamos entender essa parábola que Jesus está nos falando. Então o levita, que era da mesma tribo do sacerdote, mas de um ramo inferior, eles tinham que cuidar do templo, manter o templo sempre em ordem. Também não fez. Mas o mais importante de tudo que nós temos que entender com as três parábolas do filho pródigo, da candeia e do bom samaritano, é que nós somos os três. Já fomos pródigos. Hoje já retornamos para o braço do Pai. Já fomos candeia sem luz. Hoje já temos luz. E já fomos sacerdotes, já fomos levitas, e hoje somos samaritanos. E temos que muitas vezes abrir mão daquilo que nós estamos com o compromisso inadiável de fazer algo para cuidar de alguém. Mas no momento em que nós nos colocamos, olha, eu quero experimentar, nós encarnamos. Só que quando nós encarnamos, a responsabilidade da vida experimental é nossa. A atitude, o ato, a ação, aquilo tudo que nós fizermos, não vai ter uma responsabilidade para Deus. Não vai ter uma responsabilidade para outras pessoas. As responsabilidades e os atos voltarão para nós. As nossas atitudes, as nossas ações vai gerar novas atitudes, novas experiências e novas ações. Então é nesse momento que nós estamos experimentando a vida e que, olha, eu quero tudo que é meu. Nós não encarnamos desprovidos de herança. Nós não chegamos na encarnação sem nenhum tipo de conhecimento. Você individualizou e puf, vai lá. Nós sabemos que nós somos individualizados, nós somos criados simples e ignorantes, mas nós somos assistidos pela espiritualidade. E só a partir do momento que nós estamos firmes, que nós estamos coesos das nossas atitudes, que nós vamos para a vida experimental. E é isso que ele está dizendo e é isso que ele está explicando. Então o filho chega e diz, eu quero tudo que é meu, e ele não diz assim, ó, vou dar para você, mas para o outro filho eu não vou dar. O que o pai mostra aqui? O que Jesus mostra nessa parábola? Que ele deu para o filho que pede e
dali a alguns dias, o que ele faz? Parte para a humanidade. O que nós fazemos? Nós partimos para a humanidade, nós estamos encarnados. Qual a nossa atitude encarnada? Hoje, nós vamos chegar lá, hoje nós estamos como samaritano, responsável dos nossos atos. Mas e o nosso passado? Nós estávamos cientes? Nós estávamos responsáveis dos nossos atos ou nós estávamos festejando por aí, guerreando, matando, criando encrencas, arrumando inimizade, arrumando inimigos? Aí a gente diz assim, nossa, mas eu tenho tanto adversário, não sei de onde que saiu tanto adversário. Não sei por que Deus criou tanto adversário em torno de mim. É Deus que criou, é. Nós é que arrumamos esses adversários, nós que fomos buscá-los, nós que fomos intrigar. E nós sabemos que o inimigo, o que é o inimigo? O inimigo é o amigo que deixou de nos amar, é o amigo que se melindrou, é o amigo que se feriu, é o amigo que está magoado conosco, por isso que chama inimigo, ou seja, antigo amigo, que não está mais tanto amigo. Então é isso que ele mostra nessa parábola. E ele gasta, ele estraga todas as coisas e ele fica numa situação de miséria total. E ao ficar em miséria total, desaparece todos os amigos. Ainda hoje acontece isso. Às vezes nós estamos numa posição, num trabalho, numa situação, num bom trabalho, numa carreira, e daí de repente a gente perde o emprego, ou então tem uma empresa, a empresa fecha, sabe? E a gente fica numa situação tipo assim, nossa, eu vou dividir o ovo, metade no almoço, metade no jantar, porque eu vou almoçar 2 vezes. E aí os amigos desaparecem mesmo. Ficam poucas pessoas em torno da gente. E dentro do Espiritismo é pior ainda. Porque os nossos confrades dizem assim, mas você, espírita, conhecedor das leis, caiu nessa, fracassou, errou e tal. Ainda as cobranças são maiores ainda. Poucas pessoas ficam conosco. E aí ele se viu sem ninguém. Num lugar estranho, longe da família, longe dos amigos, com fome, e ele aceita ir cuidar de porcos. E para os judeus, para o povo de Jesus, cuidar de porcos, gente, era a pessoa ter chegado, não é nem cair mais, sabe? Não é nem cair, porque cair ainda tem esperança, é pior do que cair. Por quê? Porque para os judeus a carne de porco, o animal, ele é imundo. E se o animal é imundo, cuidar do porco significava estar imundo também. Então eles faziam qualquer coisa da vida, menos cuidar de porco. E aí na parábola Jesus diz que ele vai cuidar. Por que Jesus está dizendo isso? Que na lei divina, quando nós erramos, nós vamos recomeçar, mesmo que aquilo seja completamente indigno para nós, que era o caso dele. E ele tinha vontade de se alimentar, ele lembrava da casa do pai, onde os servos, os empregados, os escravos tinham uma vida melhor do que a dele. E ele resolve voltar. Assim também somos nós, que estamos irresponsáveis, longe da casa do pai, longe de pensar de Deus. Deus não existe. Eu sou ateu. Deus é uma invenção do homem. Deus não. O homem foi feito do caos. O homem teve uma explosão e aconteceu. É a união das células. É assim que nós agimos. Aí quando fica muito difícil, como dizia Chico Xavier, né, quando o avião está balançando, está com muita turbulência, a gente fala assim, Senhor, tem misericórdia, nos socorre, nos ajuda. Chico Xavier que contava isso, que o melhor lugar para ver aonde os amigos espirituais mais nos chamam a razão é numa turbulência de avião. Ele volta, e nós voltamos, Senhor, tem misericórdia, eu errei, você existe realmente, eu estava errado, tenho que começar de novo. É isso que o filho pródigo fez. Ele voltou, foi atrás do pai, mas o filho pródigo disse, Senhor, eu posso ser escravo de novo, não, você é meu filho, você já tem conhecimento. E aí ele coloca roupas, mas o mais interessante que o Antônio me comentou é que ele manda colocar o anel no dedo. Porque para aquele povo, naquela época, a representação de um clã, a representação de uma família, e nós sabemos que ainda é assim, os reis e rainhas utilizam o brasão da família, utilizam o brasão através de um anel. Nós fazemos isso hoje com as profissões também. O pai pede para colocar o anel no filho, para que
todos soubessem que ele voltou na condição de filho. Ele não caiu o degrau. O que ele está mostrando aqui? Se nós formos falar espiritualmente ou dentro da doutrina espírita, tudo aquilo que nós adquirimos de conhecimento, nós não perdemos. Nós estacionamos, mas nós não retrogamos, não voltamos, não ficamos no zero, não vamos começar do zero novamente. Está dizendo que aonde você está, você volta dali para cima, ou seja, você continua, não há como retroceder na lei de Deus. Então ele recebeu o anel. E aí o que acontece? O pai fala, olha, o filho voltou. Jesus já tinha falado antes que na parábola da ovelha da semana passada, né, Antônio? Que o pecador, que havia festa no céu quando o pecador se arrepende, né? Então ele faz uma festa, igual lá na ovelha, faz uma festa, mata o novilho, manda servir, manda todo mundo festejar. E o que acontece quando ele manda fazer isso? O que ele está dizendo? O que o Pai, Jesus está contando? Que quando nós nos arrependemos, não é só no nosso mundinho, não é só no nosso momento encarnado que se fica sabendo. Mas no nosso mundo encarnado, na Terra, no espaço, no universo, os nossos amigos, os encarnados, os desencarnados, os que torcem, os que não torcem, os amigos, os inimigos, todo mundo fica sabendo. Porque é um alarido, é uma festa realmente. Por quê? Porque o Pai manda proclamar isso. Um filho se arrependeu, um filho retornou às leis divinas, retornou às leis gerais do universo. Ele vai refazer o seu caminho, agora bendizendo o meu nome, agora respeitando a espiritualidade. É bem isso que ele está fazendo e é bem isso que a gente está conhecendo. Não é muito fácil, né? Então, olha lá. Ele quer, o Pai Celestial, ele é espírito. Ele é espírito, e espírito é verdade, não é assim que ele já sabia amar? Nós também somos espíritos, e nós também somos imortais. O grande problema, a nossa grande dificuldade é que nós transformamos a vida material na vida mais importante do que a vida espiritual. Nós sufocamos, às vezes, até a vida espiritual. Nós cuidamos tanto da vida material, nos preocupamos tanto com a vida material, nos preocupamos tanto com a vida que nós estamos vivendo, que esquecemos dessas raízes, dessas nuances que a vida tem para oferecer. É isso que nós precisamos aprender e é isso que Jesus está dizendo, que não adianta pose, que não adianta pompa, não adianta aquelas vestimentas que eles usavam, que os sacerdotes usavam, que os escribas usavam. O que vale mesmo é o que está no coração. Então, geralmente a gente vive no inferno sonhando que vamos ficar no céu. E nós deveríamos viver no céu, apagando as labaredas do inferno que nós mesmos criamos. Mas aos pouquinhos nós vamos aprendendo. É aí que nós começamos na lâmpada, na candeia. Quando nós chegarmos na candeia, nós vamos começar a transformar a nossa vida num verdadeiro paraíso. Então a lei de Deus é igual para todas. Ela pode ser boa ou má, depende do que nós escolhemos, depende das nossas escolhas, depende das nossas atitudes, depende do que nós fazemos para conosco e para com o nosso próximo, que nós vamos chegar lá depois. Né? E não há privilégio, né? Não há privilégio na lei de Deus. O sol nasce para todos, as estrelas para todos, a chuva para todos. E nós achamos que há privilégio. E nós achamos que algumas pessoas são privilegiadas. Nós achamos que algumas pessoas, porque são obedientes, nós vamos ver lá o irmão e o filho pródigo, que são obedientes, então elas são privilegiadas, né? E nós somos filhos desobedientes, nós dissipamos a nossa fortuna, tal, então nós não somos, mas isso não é verdade. Ele equilibra. Lembra que ele disse? Lembra o que ele fez? Ele dividiu a herança igualmente. Ele não ficou pensando, nem fez mesquinhez, nem fez... Não, ele dividiu a herança igualmente. Então o filho pródigo, ao tocar, ele diz que errou. Quando ele diz que errou e quando ele diz que pecou contra Deus e que nós fazemos isso,
nós mostramos o arrependimento sincero, nós mostramos o respeito. Lembra que o filho obediente não é respeitoso com o pai? O filho obediente é desrespeitoso. E nós, muitas vezes, na condição de filhos obedientes, somos desrespeitosos para com Deus também. Por quê? Porque nós questionamos o que Deus está fazendo com os nossos irmãos. E nós vemos isso no geral, porque a gente fica desejando, nós desejamos que as pessoas não vá bem. A gente diz assim, eu perdoo, lógico que eu perdoo, mas Deus não tarda. Nós estamos mostrando que nós esperamos que Deus tome partido do nosso lado, dê um pouquinho mais da nossa própria herança. Então nós tomamos essa atitude, mostrando que o Pai não. O Pai, Ele vê o melhor para cada um de nós. Ele sempre vê o melhor. Olha lá, Ele botou roupa, botou anel, botou sandália. O que Ele está dizendo? A parábola, o que Jesus está contando? Que nós, na casa do Pai, nunca estamos deserdados. Nós sempre temos trilhões de oportunidades quando nós estamos encarnados, mesmo quando nós achamos que não estamos, mesmo quando nós achamos que a nossa vida é muito difícil, mesmo assim, a gente acha que nós temos direito, nós temos herança, tudo que há de melhor da vida, em qualquer lugar que nós nascemos, seja no Brasil, seja em qualquer outro país, mesmo na África, em qualquer lugar, nós estamos recebendo o melhor de nossa herança, aquilo que melhor nos cabe, melhor vai nos auxiliar no nosso progresso, porque sempre é progresso, sempre é avanço, né? Então todos nós somos filhos pródigos, e igualmente todos nós somos bem recebidos na casa do Pai, todos nós somos amparados, não importa o que nós fazemos, nós sempre vamos ser amparados, mesmo naquele momento, nas parábolas que nós já contamos, quando nós temos que sair de um orbe e ser levado para outro, porque o orbe, porque a terra, porque aquele lugar já não nos comporta os nossos desvios. Não alguma coisa com o Pai vai colocar para lá porque o Pai deserdou. Não é deserdado nunca. Ele só é levado porque ele precisa ir para um lugar melhor. Nós recebemos os bens e esbanjamos. E vamos recebendo e vamos esbanjando. Daí chega um momento que nós nascemos com um pouco menos de bens. Mas é para que a gente possa valorizar. Quando a gente se arrepende, quando a gente fala, olha, errei contra ti, a gente volta a ter direito aos bens maiores da mesma forma. Então a gente volta a ter direito a utilizar o anel do brasão do Senhor. E o outro filho, o filho obediente? Nessa parábola a gente fala muito do filho pródigo, mas a gente nunca fala do filho obediente, né? E o filho obediente, que ficou na casa do pai? Ele fazia tudo certinho, ele estava fazendo tudo certinho. Nós vemos trilhões de irmãos nossos completamente obedientes. Nós mesmos, muitas vezes, estamos completamente obedientes, mas nós não estamos doando do nosso, nós não estamos gastando do nosso. Lembra que o pai dividiu a herança igualmente? O filho pródigo pegou o que era seu e foi, mas o obediente não gastou o que era dele. Continuou na casa do pai, usando e usufruindo das coisas do pai, dos bens do pai. Nós somos mesquinhos, nós regateamos dons e providências e riqueza da casa do pai, como se fosse nossa. E se a pessoa quer tirar um pouquinho mais, tudo para ele, e eu. Da mesma maneira que o filho ficou reclamando lá. Pai, eu vivi aqui a vida toda. Por que ele desrespeitou o pai? Por que ele foi chamar o criado? Porque o filho que estava voltando ia ter direito à herança de novo, né? Porque eles tinham dividido a herança igualmente, ele tinha pegado a dele e estava guardada, o filho pródigo tinha gastado toda a dele, mas o pai ainda era rico. E, consequentemente, o pai ia dividir riquezas de novo. E aí, homem, vai dividir com ele de novo, estava tão bom ele no mundo, porque só eu ia receber, só eu ia ficar aqui com os bens. Agora ele volta, vou ter que dividir de novo. Sempre sendo mesquinho, e muitas vezes nós falamos assim, muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar, muitas vezes nós temos dificuldade de reconciliar
reconciliar com aqueles que estão em torno de nós, aqueles que fazem parte da nossa família, pelas mesmas questões, pelas mesmas querelas. Nós vamos dividir bens. Ai, vai ficar menos para mim. Vai ficar menos para mim. Então, agora o quarto não é só mais meu. O quarto agora eu tenho que dividir o quarto. Então, muitas vezes nós somos obedientes, mas nós somos mesquinhos, muitos mesquinhos. E nós temos que tomar cuidado com isso. E o Pai, ele mostra que, olha, você ficou comigo a vida toda e você usa tudo que é meu. Como é que eu vou te oferecer um boi gordo se você usa do que é meu? É isso que o Pai está dizendo. Eu não te dei nenhum cabrito, você não me deu nenhum cabrito, mas como é que eu vou te dar alguma coisa se você usa do que é meu? Você não usa nada, você não se dispõe de nada do que é teu. E assim, muitas vezes, Jesus está falando dos sacerdotes, ele está falando mostrando do doutor da lei que usava tudo, tirava os impostos, muito rico, tem cada vez mais rico, cada vez mais rico, cada vez mais rico, a população cada vez mais pobre, cada vez mais miserável, e eles cada vez queriam mais, cada vez queriam mais. Chegavam ao ponto que, lembra-se que na época de Jesus fazia um sacrifício lá, de maneira que as pessoas não tinham mais, não conseguiam nem comprar a flor da farinha para fazer o sacrifício no templo, de tão miserável que estava a população, porque eles queriam, guardando só para si. Estavam usando os tesouros de Deus e não os seus tesouros. Então, vamos entrar agora na candeia, a parábola da candeia. Então, de pródigo nós vamos ser luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Os que se acharem mais adiantados intelectual e moralmente ensinam os outros. Nós escolhemos a imagem de Chico porque para nós, os espíritas, ele conseguiu dar popularidade à doutrina espírita. E ele conseguiu, através da sua mediunidade e através de suas obras mediúnicas, deixar a doutrina com fácil acesso para todos, porque poucas pessoas elas se interessam pela doutrina através do livro dos Espíritos, através da codificação. Falar, Kardec é muito metódico, Kardec é muito chato, eu começo a ler livro. Então, muitas vezes nós temos que fazer um esforço imenso. E o meu Chico, ele foi ensinando, ele foi um exemplo de humanidade, um exemplo de avanço e um exemplo de entendimento de que a luz que está lá no velador, lá no alto. Às vezes a gente fica rebelando, não pode me ver, que já quer saber das coisas, que já quer perguntar das coisas. Nós estamos guardando a luz que há em nós embaixo do velador. Se você já tem um entendimento, se você já tem alguma luz, tem que brilhar, tem que mostrar, tem que ensinar, tem que exemplificar, tem que praticar. E praticar mesmo, não é na casa espírita, não é ser espírita de casa espírita, não é ser espírita de carteirinha, como dizia a dona Deise. Tem que ser espírita, tem que ser cristão em qualquer lugar, em qualquer momento, aonde você estiver, você seja pego em exemplos de amor, em exemplos de bondade, em exemplos de luz, sendo candeia mesmo aonde estiver. E muitas vezes nós nos preocupamos muito de ser a luz do mundo dentro da casa espírita e esquecemos de ser a luz do mundo fora da casa espírita. Nós temos que ser a luz do mundo em qualquer lugar. Esses estados de posse, de persona, essas coisas têm que ser arrancadas de nós. A doutrina espírita, ela vem para a gente conseguir enfiar uma estaca assim, e arrancar as máscaras do nosso curso. Nós conseguimos mostrar o que nós somos em espírito e verdade. Por quê? Porque é isso que consta, é isso que vale. Quando nós chegamos na espiritualidade, nós vamos ver o quanto que nós somos de pródigo, o que nós somos de luz. Olha, eu errei, Senhor, eu acertei. O quanto que eu sou de luz, olha, eu aprendi isso. Lembra da parábola do talento? Eu aprendi isso, multipliquei por isso. Então, quando nós conseguimos colocar verdades
em nós e colocar verdade no nosso próximo, e nós podemos dizer que somos candeeiro, é uma responsabilidade muito grande, é uma tarefa muito grande. Muitas vezes nós não a queremos, muitas vezes nós adiamos. Mas eu sempre digo, se nós chegamos na doutrina espírita, se nós fomos encarnando, fomos passando por outras religiões, ou mesmo nessa encarnação, nós chegamos de outras religiões e chegamos no espiritismo, significa que nós estamos prontos. Se não estivéssemos prontos, não teríamos chegado no espiritismo. Ainda estaríamos em religiões que nos diria que era mistério de Deus e que não era dado a gente saber todas as coisas. Então, dentro do espiritismo, é dado saber todas as coisas, é dado investigar, é dado conhecer, é dado buscar, é dado distribuir, é o maná do céu, que é a espiritualidade falando conosco. E a espiritualidade correta, a espiritualidade sem superstição, a espiritualidade sem fantasia, sem criar coisas, sem essas coisas da mídia. Às vezes as pessoas só têm um entendimento de doutrina através de mídia, toda distorcida, toda errada. E aí nós sabemos, não somos espírita, vale nós falarmos para as pessoas, olha, nós precisamos entender que não é bem dessa maneira, não é muito por aí. A mídia distorce muito. Então nós precisamos tirar o véu das pessoas e esclarecê-la corretamente. Isso. Aí nós chegamos no samaritano. É nesta parábola que Jesus nos mostra que não há diferença, não existe diferença. E que não há rótulo religioso. Então, já na sua época, Jesus está mostrando que não há rótulo religioso. Jesus, ao olhar o futuro e ver as confusões que nós criaríamos com os rótulos religiosos, ele já estava previndo, olha, não é nada disso, sede sempre samaritano, né? Ou seja, nunca carregue rótulos, né? Nós sabemos muito bem que os samaritanos, eles não aceitavam as imposições religiosas da época, a maneira como eles queriam que fosse. Eles eram dissidentes, eles eram os revoltosos da época. Então, e é desse exemplo de pessoas revoltosas, desse exemplo de pessoas dissolutas, que ele busca dois exemplos na sua vida, no seu evangelho ao contar, extraordinário. O primeiro é com a moça de Samaria, a pecadora no poço, onde ele mostra que não importa o tamanho de pecado, não importa o tamanho do erro, se você se volta para o Pai, você sacia o seu espírito, você encontra a paz e você faz toda uma modificação. E depois, quando ele conta a parábola do samaritano, então duas vezes Jesus utiliza desse povo dissidente, desse povo revoltoso, como exemplo que deveria ser o nosso procedimento de vida. Então, alguém que precisa de nós é o nosso próximo, não importa o grupo ético ou religioso. Nós, às vezes, nós separamos isso, nós vamos ajudar a pessoa porque isso é amor ao próximo. Perdão incondicional não importa o que a pessoa tenha feito. É isso que Jesus conta nessa parábola, que nós temos que ter a condição de perdão incondicional, porque Ele nos perdoa incondicionalmente. Então, o ensinamento da parábola de Jesus é estar próximo fisicamente, não faz de ninguém um próximo do sentimento. Ele está dizendo que o nosso rosto é bem assim. Nós não temos raça, nós não temos sexo, hoje nós nos perdemos tanto na ignorância e em assuntos vazios, em discussões vazias, discussões de gênero, discussões de o que lá mais, e estamos perdendo a característica da importância verdadeira do que é o próximo. E de que maneira que é o nosso próximo, quem faz parte de nós, quem que convive conosco. A nossa família não é uma família física, não é uma família de sangue, é uma família espiritual, seja
no Brasil, seja fora do Brasil, seja da raça que for, nós temos que ter esse entendimento que se nós nascemos hoje no Brasil, amanhã nós podemos não nascer. Nós temos que ter o entendimento que se nós estamos na doutrina, nós somos farol. Nós somos aquele que ilumina, aquele que dá o exemplo. Então, fica muito difícil pensar em espíritas melindrados. Nós temos que ser exemplo, nós temos que ter a coragem da mesma linguagem, nós temos que ter a coragem da mesma firmeza, nós temos que ter a coragem de pensar ferida, nós temos que ter a coragem de não passar de lado diante daqueles que nos ferem, diante daqueles que nos magoam, diante daqueles que estão doentes da alma. Nós temos sede da alma. As pessoas circulam na sua frente, no seu olhar, e nós estamos perdidos no mundo virtual. Nós temos dificuldade de olhar no rosto de uma pessoa, nós temos dificuldade de olhar no olho de uma pessoa, nós temos dificuldade de perguntar o que você tem? O que aconteceu com você? Por que você está triste? Eu não quero saber, não me interessa, porque se for perguntar, a pessoa vai contar. Jesus está previndo tudo isso. Ele está mostrando para nós isso, que nós somos indiferentes. Eles eram indiferentes naquela época e nós somos indiferentes hoje. Nós entramos na casa espírita, nós assistimos a palestra, nós entramos e saímos e mal acenamos para as pessoas. Nós vamos fazer preleção. O irmão chega para fazer preleção, para chegar na frente do púlpito, para falar de amor ao próximo, para falar daquele que vai fazer o passe. E tem coragem de não cumprimentar o recepcionista na entrada da casa. Passa por ele, não diz nem bom dia, nem boa tarde, depois vai no púlpito falar de amor ao próximo. Nós fazemos isso. Então é isso que nós somos. É disso que Jesus está falando. É disso que ele está pregando. Quem é o teu próximo? Como é que eu faço para entrar na vida eterna? É a pergunta. Como é que eu faço para entrar na vida eterna? É isso que o doutor da lei pergunta. Ele diz, o que diz a lei? O que está escrito? Como que você interpreta? Como é que você vê? Nós interpretamos todos os dias, amar a Deus sobre todas as coisas. Só que Jesus disse antes que aquele que fala amar a Deus, mas não ama o próximo que enxerga, como é que vai amar a Deus que não vê? Ele diz, mentiroso que tu és, porque se você diz que ama a Deus, que não vê, e não ama o seu próximo que você vê, você é um mentiroso. Então, quando vai, qual que nós temos que fazer? Amar a Deus sobre todas as coisas. Nós não vemos Deus, Ele é em espírito e verdade. Então, como é que eu vou amar a Deus sobre todas as coisas? Ele dá a regra seguinte, ama o seu próximo. Porque quando você ama o seu próximo, quando você entende o seu próximo, quando você respeita o seu próximo, quando o seu próximo é seu próximo, Deus está próximo de você, está dentro de você. E Deus dentro de você, você é a luz do mundo. Você é sal da terra. É isso que Jesus está dizendo, mas nós buscamos fora. Então, é isso que nós precisamos entender. A criatura... Nós somos levados à tentação, nós somos testados, nós somos resistentes, nós resistimos a que mal? O mal que há em nós. Ele nos condiz, ele nos faz bem. É tão bom falar das coisas erradas, é tão bom falar mal dos outros. O tempo passa, aleluia, a maledicência. Porque falar bem implica energia, implica virtude. É Jesus na multidão, é a mulher doente, é a hemorragia, é condenada, é impura, não pode sair na multidão, toca no vestido, ele diz, alguém me tocou. Quem, Senhor, que te tocou? Pedro, nós. Quem que te tocou nessa multidão? Como é que nós vamos? Saiu virtudes de mim? É dessas virtudes que nós não queremos tomar. É dessas virtudes que nós não queremos. Então, é Jesus falando para nos resistirmos. Por isso que a parábola do samaritano é a parábola da separada. Ela mostra que nós temos que ser verdadeiramente aquele que leva o amor, aquele que leva o perdão, aquele que pensa, queridos, por
Permite-te penetrar pela luz da fé raciocinada, alicerçando-se no Evangelho de Jesus, cuja palavra é de vida eterna. A palavra de Jesus é atemporal. Jesus colocou naquela época, coloca agora, coloca no futuro. Ele é o nosso governador, ele é a nossa vida, ele é o nosso entendimento. Ninguém vai ao Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É a nossa porta, é o nosso alicerce, é a nossa estrutura. E para termos tudo isso, nós temos que entendê-lo dessa maneira. E entendê-lo dessa maneira, aonde é que nós vamos ver? Ele mesmo ensinou. Quando perguntam para Jesus, mestre, como é que eu faço para saber que eu te servi, que eu te atendi? Se você foi na prisão, se você foi no hospital, se você curou o ferido, se você socorreu a viúva, o órfão, fizeste a mim. Socorreu os meus pequeninos, socorreu a mim. Enquanto a oportunidade se faz propícia, enquanto nós estamos cientes da responsabilidade, enquanto nós estamos cientes da nossa capacidade de raciocinar, enquanto nós somos luz, enquanto nós iluminamos, quando nós tornamos isso em proposta do bem, que nós possamos continuar crescendo, que nós possamos continuar evoluindo, de maneira que o crescimento espiritual se faça presente em nós sempre. Nós não podemos deixar o tempo passar, a oportunidade se perder e termos que recomeçar desprovido do melhor das riquezas da herança do Pai. É isso que Jesus conta nesse Evangelho, nessa parábola. Eu vou buscar a prece para nós encerrarmos. Mestre Jesus, querido amigo de todos os momentos, nós estamos aos poucos, Senhor, aprendendo que já fomos filhos desobedientes, que dispersamos, que nos perdemos, que jogamos fora os seus tesouros, a sua herança, que deixamos a vida ser apenas mais um objeto de existência. Não valorizamos o tempo, não valorizamos a família, não valorizamos os nossos irmãos, não valorizamos a Ti, Pai. Nós já fomos filhos obedientes, mas fazendo por temor, fazendo por mesquinhez, fazendo por avareza. Aos poucos caminhamos, Senhor. Buscamos em nós a luz do conhecimento, a luz do entendimento, e nos tornamos lâmpadas frágeis, que brochila e que o vento muitas vezes faz oscilar a luz do conhecimento que há em nós. E nós nos agarramos a Ti, dizendo, Senhor, Tu és o nosso mestre, o nosso Rabone, Tu que cantaste na Galileia o salmo da vida, Tu que ensinaste que a vida é infinita e imortal, que caminhando ao Seu lado não teríamos sede, que caminhando ao Seu lado não teríamos nada a temer. Mestre Jesus, Tu és o nosso amigo, o nosso irmão maior, que nos orienta e que nos coloca a caminho, nos coloca no horizonte e que nos chama à razão, de tanto em tanto mostrando que a vida é infinita e que o universo é a casa do Pai. Nos mostra, Senhor, a todo instante, que auxiliando o nosso próximo, que é fazendo do nosso próximo a nossa morada, a nossa igualdade, dando o que há de melhor em nós,
para que possamos ser samaritano, para que possamos ser luz, para que possamos assim crescermos espiritualmente. É com todas essas forças, é com todas essas energias que a cada dia nós nos renovamos, que a cada dia nós buscamos forças em Ti, para que possamos ser as luz do mundo, para que possamos ser chamados Seus discípulos, para que possamos ser chamados aquele que leva a sua paz, aquele que dá a sua paz. Mestre Jesus, fazeis de nós um instrumento de amor, e que aonde quer que nós estejamos, que a paz, a luz e o Teu resplendor seja, Senhor, o exemplo digno de nossa vida e dos nossos irmãos, e que possamos auxiliar, levando devagar, lentamente, a cura física e espiritual, aonde quer que estejamos, criando casas de luz, criando casas de amor, criando, Senhor, a esperança, que sejamos samaritanos eternamente no Teu mundo, no Teu universo, na Tua luz. Mestre Jesus, esteja conosco sempre, e que possamos voltar para as nossas casas em paz, em Sua companhia, e que possamos nos reunir na próxima semana para compreender mais um pouco do que significa ser o Seu discípulo de amor, hoje e sempre.